Olá a todos, boa tarde. Aqui quem fala é José Faria, aqui da TOTUS. Tenho o prazer imenso de iniciar essa semana de webinars que a gente vai ter aqui com o Fluig. A gente está usando essa ferramenta do GoToWebinar, onde vocês participam. Vocês estão vendo a minha tela e também vocês podem, através do chat, mandar perguntas. A gente vai ter alguns intervalos que a gente vai olhar essas perguntas, então sinta-se à vontade de, a qualquer momento, fazer a pergunta, que assim que tiver esse momento, a gente vai dar uma lida nas perguntas que estão no nosso chat. Para conhecer um pouco mais de vocês, eu gostaria de fazer uma pergunta aqui. Então, você acessa esse site, pode ser pelo celular ou pode ser o navegador que vocês estão utilizando, mente.com, e coloca esse código que está na tela, né? Que é o 171297. E a primeira pergunta que eu queria fazer aqui com vocês é se você já conhece o Fluig, né? Se já é um cliente do Fluig, ou se você só ouviu falar ou nunca ouviu falar. Então, por favor, responda essas perguntas, enquanto a gente está também recebendo mais pessoas no, nesse webinar. Perfeito, 40% já ouviu falar. Também é meio, né? Entre cliente e já ouviu falar e bem pouco de primeiro contato com a plataforma. Obrigado a todos que estão respondendo. É legal ter esse contato. E às vezes teve um contato no passado do Fluig, mas o Fluig realmente, aqui como plataforma, ele é bem extenso, tem várias coisas que eu posso falar a respeito. E a gente, nessa palestra que a gente vai ter hoje, né, que é de turbine seu RP e melhore os processos usando a plataforma Fluig, a gente justamente tem essa intenção de falar um pouco mais sobre como o Fluig pode impactar as empresas de vocês, às vezes mesmo sendo cliente Fluig, como ele pode melhorar ainda mais essa experiência. Eu sou José Faria, aqui junto com vocês, vou falar um pouco mais sobre esse tema hoje, mas amanhã vai ter mais um webinar e na quinta-feira vai ter outro webinar. Então amanhã vai ser mais focado em apps, que é uma experiência do Fluig em como entregar soluções já pré-prontas utilizando a plataforma Fluig. E na quinta-feira ele vai falar mais técnico, como é que você realmente cria as rotinas de negócio sem customizar o RP. Então o Michel vai fazer amanhã com o Business Development e na quinta-feira o João Moretti como PO. Deixa eu ver como ficou a pesquisa aqui. Ganhou cliente Fluig. Teve mais pessoas que responderam essa pesquisa. Uma outra pesquisa que eu queria fazer com vocês, também aproveitando enquanto as pessoas estão entrando, é qual é a área da empresa que vocês estão? Então respondam aí na empresa que vocês estão, onde vocês estão. Estão em TI, estão no financeiro. O link é o mesmo, tá? E o código é o mesmo. Se já estiver na tela, já mudou a pesquisa. Ótimo. Maioria, TI, grande maioria, na verdade. Financeiro, teve uma resposta. E uma outra área da empresa que não está mapeada aqui na pesquisa, está em 3. Se quiser colocar no chat qual é a área que vocês estão, também é legal para conhecer o público que a gente está falando no dia de hoje. Ótimo. Obrigado, pessoal, que está respondendo. Então, legal conhecer. Realmente, TI é uma das áreas que mais se interessam pela plataforma. A gente vai até ver por que isso acontece, né? Ótimo. Obrigado, pessoal. Então, essa questão de TI, né? Então, é ótimo essa pesquisa, até ver o público, entender essa dimensão de audiência que a gente tem aqui, né? Porque na empresa de vocês vai surgir projetos. E normalmente TI vai se aliar a negócios para entregar esse projeto. Projetos tecnológicos, né? E esses projetos tecnológicos, geralmente é derivado de muitas ações, né? Se fala muito em digitalização, na transformação digital, né? É um tema que nos últimos anos tem aparecido bastante. A empresa mudando o foco, ou pivotando ela tem que ir para um outro caminho para ser mais moderno, para ser mais adaptado.
Isso a gente vê, né, nos segmentos, claro, em alguns segmentos estão mais fortes esse pensamento. Se você olhar o setor financeiro, por exemplo, em bancos, a necessidade de transformação digital é latente. Uma empresa ou um banco que não tem um aplicativo em que o cliente não vai acessar sua conta, vai fazer transferências, vai acessar o cartão de crédito, não é mais um banco de mercado. Então, tem alguns segmentos em que esse fator de digitalização bateu mais forte e alguns, claro, estão num caminho de transformação, num caminho de mudar as formas. Então, a indústria até na manufatura se fala muito da indústria 4.0 e tudo isso gera desenvolvimento. Por um lado é interessante, por um lado tem os benefícios que você colhe com essa nova abordagem e resultados que você encontra, mas nesse trabalho de TI mais negócio, né, você vai acabar esbarrando que nesse caminho que a capacidade tecnológica, a capacidade que eu tenho de inovar e de criar, nem sempre está disponível para todo mundo. Seja porque eu não tenho pessoas técnicas, por exemplo, para criar soluções, eu preciso treinar e atualizar as pessoas que eu estou criando as soluções dentro da minha empresa, ou até de devolução tecnológica. Então, os celulares, os smartphones, nasceram em 2007. Então, não é algo tão antigo assim. Então, tem muita coisa que vai evoluindo e as empresas precisam caminhar junto, precisam descobrir que essas novas tecnologias podem trazer impacto. Só que isso causa um backlog, causa um atraso de como eu entrego as coisas. Então, para isso, né, para criar esses projetos, para entregar novas coisas dentro da empresa, a gente observa no mercado que existem várias formas de resolver essa situação. Entregar um projeto de digitalização, um projeto de transformação digital. O método, vamos dizer, mais caseiro de fazer isso é a empresa codificar e fazer do seu jeito. Então, vou lá e faço o meu aplicativo. Vou lá e faço um novo sistema que trata essa nova operação, trata esse novo desenvolvimento, trata essa nova forma de trabalhar. Até aí, pode até ser um desenvolvedor que eu estou contratando na empresa, então a área de TI acaba crescendo e tendo mais profissionais para fazer isso, para criar do seu jeito, ou posso terceirizar, contratar uma empresa que vai fazer isso. Mas é um caminho. Outro caminho que normalmente a gente está observando, né, nós que somos totos, né, é customizar. Ou seja, já fiz um investimento grande em desenvolvimento de software, em criação de ambientes, e eu quero reaproveitar esse investimento para adaptar sobre aquilo que eu já tenho. Então, eu pego um RP, a TOTS é bem tradicional pelo RP, customizo ele para atender a minha demanda. Esse também tem vantagens e desvantagens, né? Claro, a grande vantagem de reaproveitar aquilo que eu já tenho, mas claro, a desvantagem é que eu vou ter que novamente desenvolver, criar. Vai ter codificação, vai ter um processo de eu tenho que ter um conhecimento dentro de casa, seja para customizar o RP, ou seja para manter um desenvolvedor fora da minha empresa. E até manter esse código. Então, quando, por exemplo, atualiza o RP, o quanto é impactante aquela customização que eu fiz, o quanto ela me impede de receber novidades. Então, essa é uma outra forma de fazer, tem vantagens e desvantagens, e nós, como TOTS, vemos bastante isso acontecer de customizações sendo feitas. Outra forma de resolver a situação é procurando no mercado se tem alguma solução que me entrega aquilo de forma pronta. Então, eu compro uma solução especialista que trata aquele assunto que eu quero resolver. E a vantagem disso é que já está prontinha, é uma solução que eu não preciso construir, então é muito mais fácil de começar a utilizar. Mas é uma solução já pronta, então eu tenho menos controle daquilo que está saindo. Do jeito que sair aquela ferramenta que eu comprei, é o jeito que eu vou receber ela. Se eu não quiser daquele jeito, volta para a customização. Então, o comprar, além dessa questão de eu tenho menos controle daquilo que vai sair, e também é mais um sistema que eu vou ter que colocar dentro da minha empresa. Então, vai ser mais um sistema que eu vou ter que manutenir ele, atualizar ele, trazer usuários para ele. Então, traz uma complexidade de integração e manter as informações atualizadas, né? Então, se, por exemplo, é um sistema de CRM, e aí eu
fazendo o Salesforce Automation, em que eu estou automatizando a força de vendas. Então vai ser mais um sistema que eu vou ter que replicar ou copiar, ou vou ter que fazer várias técnicas de colocar essa informação, por exemplo, do cadastro de cliente ou cadastro de produto. Então começa a espalhar a informação e começa a aumentar a complexidade de manter essa situação. Então, esses são os modelos mais clássicos, vamos dizer assim, de como as empresas tratam a inovação e como é que elas entregam inovação tecnológica, mas existe uma nova forma, e essa nova forma é como nós aqui da TOTS enxergamos uma forma diferente de propor a inovação, que essa forma é você construir reaproveitando uma plataforma, onde que aqueles custos de propriedade, né, então TCO aqui o termo, né, é Total Cost of Ownership, o custo total de propriedade. Lá de cima tem todo aquele custo, porque como eu vou ter que manter uma solução ou integrar essa solução com o meu parque, né, essa solução acaba se tornando mais cara do que uma solução como plataforma em que você vai fazer o que com essa solução de plataforma? Vai juntar a TI e negócio para criar soluções. Então, o Fluig é a resposta da TOTUS para justamente ser uma plataforma para vocês criarem inovações, e aí as inovações podem ser infinitas possibilidades que vocês vão ter de criar em cima da plataforma. Vocês vão reaproveitar aquilo que a gente já deixou pronto para vocês desenvolverem em cima, ou criarem coisas em cima. Então, dá essa velocidade. Então, o grande ponto aqui da plataforma é dar essa viabilidade, que às vezes um projeto não sai do papel porque para começar a fazer do zero, lá como a gente viu do exemplo lá de codificação, e demorar muito. E também lembrar que tem os sistemas, eu preciso integrar eles, também é outra preocupação. E o Fluig vai trazer essa facilidade, em que eu diminuo o custo de propriedade, né, o TCO, e diminuo também a necessidade de para tudo customizar o RP. Então, é uma nova forma, uma nova abordagem de você entregar projetos. E esse dentro dessa plataforma Flui que a gente entrega aqui na TOTUS, ela inclui uma série de recursos. Eu não vou conseguir passar por todos os recursos aqui nessa apresentação de hoje, mas eu selecionei alguns deles que estão ligados a essa parte aqui de baixo, está mostrando algum desses recursos do Fluig, que a gente chama de cards. São macro funções que a gente tem dentro do Fluig, que ajudam vocês a criarem soluções digitais dentro das empresas de vocês. E que soluções digitais eu vou fazer aqui dentro, né? Então, nada melhor do que falar dos exemplos de clientes, né? Então, aqui tem alguns projetos que a gente se deparou nesses anos que a gente está de plataforma. E nesses anos de plataforma, a gente viu, por exemplo, empresas que queriam criar um centro de serviços compartilhados, que é uma nova forma, uma nova abordagem de você tratar serviços internos dentro da empresa, em que você centraliza e padroniza os processos. Se ele não tivesse o Fluig, ele, nesse caso desse cliente, ele iria fazer codificando, ele tinha projetado 2 anos de projeto. Já com o Fluig, ele levou 4 meses para fazer o turnkey desse projeto. Então, desde que foi concebido até ser aplicado em 2 continentes, em 3 idiomas, foram 4 meses. Então, isso mostra justamente o quão mais rápido você consegue entregar projetos, o quão mais simples é entregar um projeto. Então, nesse exemplo aqui, né, que você está trabalhando com 2 continentes e 3 idiomas, tem uma série de preocupações que você tem que ter. Claro que não só de internacionalização, mas, por exemplo, de fuso horário, em que você vai ter que trabalhar. O prazo de uma atividade não pode ser um prazo que não bate com a região que ele está, no país que ele está. Então, tudo isso o Fluig entrega para vocês como recursos para justamente acelerar esse desenvolvimento e você não ter que codificar isso do zero. Você já reaproveita isso que a gente entrega na plataforma. Não somente isso, tem vários outros exemplos de projeto, não vou detalhar todos, mas a ideia aqui, por exemplo, agilidade na aquisição de novos itens para venda. Então, isso era algo que estava sendo buscado, colocar um aplicativo, né, que iria fazer essa atividade, e aí estava olhando tanto a customização do RP para fazer essas atividades, e também tem a interface mobile. Então, tem 2 preocupações grandes aqui. Um é o desenvolvedor em cima de um RP, então fazer as codificações no RP, ou as customizações do RP, talvez é uma das mais caras. Se você pega, por exemplo,
se o cliente nosso é um cliente da SAP, o desenvolvedor de SAP para criar essas customizações é um dos mais caros do mercado. E frente com o que o Fluid como plataforma consegue entregar, vocês conseguem criar esses desenvolvimentos usando HTML. Você não vai justamente usar a linguagem proprietária do RP para fazer essa camada em cima, que é a plataforma, para fazer a interface mais simples, usando um formato de desenvolvimento muito mais simples e muito mais fácil de encontrar no mercado um desenvolvedor que consegue fazer uma interface bonita em HTML. E fora isso, claro, no aplicativo, né? Você compara isso com um desenvolvedor mobile, né? Que também é um desenvolvedor caro e também a cada hora tem novidades. Você faz uma vez em HTML, independente do dispositivo, isso vai funcionar. Então, até essas preocupações que a gente tem com a plataforma, é essa a forma que a gente entrega com a plataforma. Então, dando uma visão holística de como o Fluid ajuda, então ele é essa camada que vai fazer as integrações com os sistemas. Em cima dela, você na sua jornada digital, você vai criar projetos. Esses projetos vão auxiliar justamente você a inovar, a criar. Então, você vai priorizar dentro da sua empresa aqueles projetos em que tem um benefício amplo. A gente vai ver alguns exemplos até de alguns clientes que fizeram isso daqui a pouco. Selecionando e usando aqueles recursos que eu mostrei do Fluid conforme o tempo vai passando. Você não precisa usar todos aqueles recursos quando começa a utilizar o Fluid. Você seleciona alguns deles, por exemplo, os mais clássicos que a gente tem aqui, que os clientes começam a utilizar, é processos, que é um dos recursos do Fluid em que você desenha um processo e ele automatiza esse processo. Outro grande recurso que a gente tem é de portais, em que você cria uma interface muito mais simples para um usuário, um vendedor, um funcionário, fazer uma atividade repetitiva que ele tem no dia a dia. Então, essa é a forma com que a gente tem na plataforma. A gente, nesses 6 anos que a gente tem de plataforma, que a gente já entrega o Fluid aqui dentro da TOTOS, a gente já passou de 3.200 clientes. Alguns deles não necessariamente utilizam o ERP TOTOS, alguns deles Oracle, alguns clientes SAP. E com isso a gente já conseguiu atingir mais de 3 milhões e meio de pessoas. Né? Isso é um valor muito grande para nós e um orgulho muito grande para nós de auxiliar essas pessoas a ter um dia mais fluido, que esse é o grande desejo que a gente tem com a plataforma Fluid. Indo para exemplos aqui da plataforma, exemplos de casos de utilização, são vários, eu selecionei alguns deles que estão bem ligados ao tema que a gente está comentando aqui, que é o turbinar o RP e como alavancar, além do mais, o RP. A Queiroz Galvão, ela é um projeto bem interessante, que é talvez um dos primeiros clientes que a gente teve aqui dentro da plataforma. Então, ela já, daquele desenho que eu mostrei de projetos, ela já fez vários projetos aqui dentro. Já está com quase mais de 24 terabytes de documentos publicados. Já integrou 50 sistemas que eles têm internamente e criou diversos portais dentro do dia a dia da empresa. Então, os de compliance, que é algo super importante para esse setor que ela está. O portal de sistemas, em que, como são vários sistemas, o quão simples é a pessoa acessar os sistemas. O portal de compras, que talvez é uma dor que nós, como plataforma, se vemos repetidos várias vezes, porque o processo de compra, muitas vezes nas empresas, são burocráticos, porque, naturalmente, trabalham em uma série de áreas. Uma série de áreas precisam ser acionadas para que uma compra seja realizada. Então, como é que você torna isso mais fluido? Então, uma forma que os clientes têm utilizado é usando aquele motor do Fluid que eu comentei, transformar aquele processo, automatizar aquele processo, garantir prazos das atividades, garantir responsáveis para as atividades para trazer fluidez no dia a dia. Então, esse é da Queiroz Galvão. E também o interessante da Queiroz Galvão que como o Fluid tem essa série de recursos, normalmente o que você tem para fazer é juntar várias ferramentas de mercados, aqui ele citou SharePoint, Oracle e ClickView, que são soluções que se complementam para fazer uma atividade que o Fluid, quando vocês utilizam o Fluid, ele mesmo
tem esses recursos a serem utilizados. Você não precisa adquirir soluções separadas para tratar esses problemas. Então, SharePoint na questão de portal, Oracle na questão de BPM e ClickView na questão de BI. Tudo isso a gente inclui dentro da plataforma Fluig sob uma única licença. Então, é muito mais simples, não só de começar a utilizar, mas ter isso tudo numa visão integrada. Outro exemplo aqui que eu gosto de trazer, que também traz bastante orgulho para nós como empresa, é o trabalho que foi feito junto com a Sorocaba Refrescos. A Sorocaba Refrescos é uma empresa que trabalha com as marcas Coca-Cola, Heineken, e um desafio que ela tinha, né? Então, observando, lendo aqueles projetos, a transformação digital, era o quão simples é alterar o processo produtivo. E aí, já mudando aqui o slide para o como era, né? Então, para fazer uma alteração de um item ou de uma etapa do processo, o insumo que era utilizado dentro do processo, uma série de áreas das empresas precisam ser ativadas. E uma série de áreas significa uma série também de telas do RP, ou seja, de cadastros do RP. Então, a Sorocaba Refresco utilizou o Fluig para quê? Simplificar essa atividade que assim, eu não sou especialista em manufatura. Eu não sei, por exemplo, por onde eu começo aqui nessas telas. Qual a tela que eu começo a fazer? E depois que eu faço essa, qual que eu faço? Então, diminuir essa complexidade, né? Diminuir essa incerteza. E muitas as coisas estão na cabeça das pessoas, né? Então, qual é a tela que faz tal coisa? O que eu faço depois que eu acabo essa, né? Transformo isso num processo. Então, a Sorocaba trouxe isso para o Fluig como processo. Então, aqui já tem uma tela do Fluig, né? A primeira vez que aqui estou mostrando a tela do Fluig aqui nessa apresentação, que mostra o desenhador do processo do Fluig, em que você desenha essas atividades que vão ser executadas durante o processo, define responsáveis, quem são as áreas que vão ser atuantes, define os prazos em que elas vão ser feitas, o como vai ser feito. Então, você tem aqui no exemplo, tem um componente que foi utilizado nesse desenho, que é de paralelismo. Então, tô vendo que tem 5 atividades, uma embaixo da outra. Antes tem um item de paralelismo que está falando, olha, essas 5 atividades ocorrem em paralelo. Então, não precisa esperar que um acabe para fazer outra. Eu posso disparar isso em paralelo, e o motor de workflow do Fluig vai justamente automatizar isso e garantir que as pessoas recebam essa atividade e saibam o que elas precisam fazer. Então, isso sai da abordagem tradicional lá do RP, em que você tem telas e menus e acessa recursos, e você driva os usuários ou define para os usuários o que eles precisam fazer. Então, aqui, até em cima está mostrando aqui o formulário, né? Então, nesse caso, até ele fez o formulário de forma que ele consegue cadastrar vários materiais de uma vez só, em vez de fazer isso várias vezes em várias telas do RP. E aí, tá vendo lá em cima que tem a LMS, compras, fiscal? São as áreas que vão ser ativadas, que vão trabalhar durante esse processo. Então, fica muito mais claro para quem está utilizando o processo, e aí, por isso, justamente, que eles citaram que tiveram um ganho de performance na velocidade do processo em 68%. Justamente porque você tira essa atividade manual, tira a forma repetida das pessoas de fazerem as coisas, e traz os responsáveis, traz a execução mais fluida. Então, até aqui é uma visão geral que eu queria passar do Fluig, e como a gente já tem ajudado. E agora eu queria mostrar mais em exemplos, né, que recursos a plataforma tem. Novamente, não vou falar de todos os recursos da plataforma, porque senão seria algumas tardes aqui que nós iríamos falar sobre os recursos da plataforma Fluig. Eu selecionei alguns dos recursos que definem essa característica do Fluig de criação. Então, eu vou falar sobre integração, então, ser integrável da plataforma, a mobilidade da plataforma, quão flexível é e quão fácil é você utilizar o Fluig para criar novas coisas, e como é que é o aspecto cloud da plataforma Fluig. Alguma dúvida até aqui? Então pode usar o chat para fazer alguma pergunta. Se não tiver, a gente continua aqui. Beleza, que está tranquilo por enquanto. Que foi só uma visão geral mesmo. Então eu vou mostrar agora em exemplos
cada uma dessas atividades, cada uma dessas habilidades que a gente tem dentro do Fluig e como elas impactam o negócio. Então, primeiro, na parte de integração, talvez esse é um dos mais utilizados da plataforma Fluig, ou mais queridos na hora de utilizar uma plataforma, porque a integração não é um assunto fácil. A integração, ela naturalmente é algo complexo, e o que a gente ajuda com plataforma? Tem uma série de recursos que ajudam, e aí eu pincelei alguns aqui que auxiliam ele a trazer a integração de uma forma mais simples e uma forma mais mantenível, né? Uma forma que fique claro o que está acontecendo. Então, um dos primeiros recursos que eu queria mostrar para vocês, então esse é o desenhador do Fluig, então tem um desenho de um processo aqui, que eu coloquei uma atividade de serviço. A atividade de serviço é justamente um dos recursos relativamente novos que a gente trouxe na plataforma, escutando nossos clientes, escutando o que nossos clientes mais faziam da plataforma, e a gente simplificou o quão simples é você chamar uma rotina, seja para buscar uma informação, quando você vai lá no RP, por exemplo, e busca um cadastro de produtos, ou busca uma alçada de aprovação, ou quando você vai efetivar uma informação. Então, por exemplo, fiz um pedido de compra e eu quero que depois que passe por uma série de etapas dentro da empresa, eu quero colocar aquela informação efetiva dentro do RP. Então, eu uso essa capacidade de serviço dentro do Fluig, desse desenho que eu estou mostrando aqui de serviços, para justamente chamar essa integração e controlar os erros. Talvez esse é maiores pegadinhas do desenvolvimento com integração. Muitas vezes se faz integração sobre o caminho de história feliz, né? Tudo vai dar certo. Mas a gente sabe que integração não é uma história feliz. Às vezes o sistema está fora do ar, às vezes o sistema atualizou e não se comporta mais da forma com que ele se comportava anteriormente. Então, eu preciso controlar os erros, controlar as situações não esperadas. Então, por isso que nesse desenho até mostra esse círculo amarelo, dizendo que, olha, se acontecer algum erro, eu vou para uma situação de correção. Então, você desenha isso, você desenha essa situação para justamente mapear e deixar isso salvo, o que aconteceu, quando aconteceu. E é interessante que esse componente, ele permite com que a pessoa, por exemplo, que solicitou uma compra e cair nessa atividade de serviço, a pessoa que solicitou a compra nem mais está no processo, ela já deu efetivação e a pessoa que vai depois fazer uma correção pode verificar o que aconteceu para resolver o problema. E aí sim, acionar ou não a pessoa que fez a requisição. Então você trata uma série de problemas, uma série de coisas que você, de novo, se você fosse codificar isso, você teria que lembrar de fazer isso, ou especificar para um desenvolvedor que você queria dessa maneira. E é dessa forma como a gente traz dentro do fluxo do Fluig, você tem isso como desenhador. Então, trazendo um processo um pouco maior, né, aquele ali era só para desenhar o componente em si. Então, aqui tem um desenho de um processo em que eu estou fazendo a compra de um item. Então, eu tenho uma pessoa que está solicitando, declarando a demanda, especificando qual vai ser a compra. E nesse caso, aí entra um outro ponto, né? O Flug ele não conhece chefes alçados de aprovadores. Normalmente isso já existe na empresa. A empresa já tem isso num sistema, por exemplo, ou num RP, ou num sistema de RH. Eu reaproveito esse conhecimento, eu reaproveito isso que eu já tenho para buscar essa informação e colocar dentro do processo para, por exemplo, mandar para aprovação. Então, eu tiro, se fosse comprar, por exemplo, um sistema especialista que faz compras, normalmente eu teria que replicar essa informação, teria que pensar em estratégias de como eu iria trazer essa informação de alçada de aprovação para dentro desse sistema. Aqui eu desenho isso, eu desenho a forma com que vai acontecer isso. Então, daqui eu chamo aqui um serviço de buscar o aprovador. Se tem algum problema, eu vou para essa etapa de correção. E se deu tudo certo, ele vai para aprovação e vai para o aprovador aprovar. Então, é assim que eu consigo fazer integrações dentro do Fluig de uma forma simples e visual até, né? Porque aí quem olha esse processo sabe que em que etapa o processo está e que serviço vai ser executado, em que sistema, por exemplo, vai ser executado. Então, esse desenho, ele não é só... às vezes a gente mostra o Fluig, mostra esse desenho, as pessoas acham que é só para documentar. Não, o Fluig ele vai justamente
automatizar isso. Então, você vai ter o processo andando aqui dentro e você acompanhando em que atividade está. E aí, continuando na parte de integração, né? O quão simples é você criar novas integrações. Então, uma dos facilitadores que eu criei, então eu tenho um assistente de integração em que você constrói datasets, que é um termo dentro do Fluig para justamente buscar informação. Então, imagina que eu quero buscar um usuário ou alguma informação externa que está em outro sistema. Eu construo esse dataset, que é essa forma padrão de buscar os dados, usando esse assistente de cadastro de serviço, em que eu cadastrei o serviço, que está chamando, nesse caso, um serviço REST. Eu vou no meu cadastro de datasets e adiciono que eu vou buscar esse dado não do próprio Fluig, eu vou chamar de um serviço REST. Então, isso mostra que você consegue chamar serviços, pode ser REST, pode ser SOAP, ou pode ser até banco de dados, sem precisar codificar. Você define qual é o serviço e o Fluig, por baixo dos panos, vai criar o código-fonte que vai justamente buscar essa informação e resgatar essa informação e trazer para dentro de um cadastro. Por exemplo, se eu estou trazendo o cadastro de produtos, né, eu posso trazer um campo que vai ter informações de cadastro de produto que está buscando informações dentro do RP. Então, essa técnica é uma técnica bem interessante para agilizar essa integração, para ser mais rápido, você começar a utilizar a integração, e aqui dentro dessa parte de dataset, isso fica pronto, esse código fica pronto, para se às vezes, da forma que a gente construiu não foi a mais adequada, ou precisava de alguma transformação, ou precisava de alguma coisa extra, você tem esse código para justamente poder, a partir dele, fazer as adaptações. Então fica muito mais fácil de fazer isso. E não só, claro, o REST SOAP, mas a gente também tem banco de dados, também era um dos grandes pedidos dos nossos clientes. A gente, claro, acredita que APIs ou a economia de APIs é a melhor saída para integrações, porque APIs precisam ser respeitadas, você não poderia ficar trocando uma API, assinatura de APIs, mesmo em atualizações de sistemas. E aqui você tem uma outra forma que é banco de dados. Claro que banco de dados você tem que ter mais confiança que aquele outro sistema não vai trocar as tabelas, informações, mas você consegue, através da plataforma Fluig, se você não tem uma API, REST ou SOAP, entrar em contato diretamente com o banco de dados e resgatar as informações. Então, você seleciona tanto a tabela, tanto os campos, e aí você pode filtrar, pode ordenar, pode filtrar os campos que estão naquela tabela que você está buscando. Outra coisa que a gente traz de facilitador e, vamos dizer assim, peça de Lego que você vai reutilizar na hora de criar seu desenvolvimento, que é a sincronização. A sincronização, ela funciona da seguinte maneira. Então, existe um sistema, esse sistema tem informação, talvez um ótimo exemplo é o cadastro de produtos. O cadastro de produtos não está dentro do Fluig, o cadastro de produtos está no sistema especialista que você já tem, pode ser um RP que você já tem. O Fluig tem uma técnica que você consegue sincronizar essa informação, buscar essa informação e guardar essa informação de forma sincronizada dentro do Fluig. Para que eu vou fazer isso? Por que eu vou sincronizar de tempos em tempos a informação? O uso mais natural e o mais popular disso é, muitas vezes o sistema externo, o sistema que eu estou buscando a informação, ele nunca esperou que milhares de pessoas estivessem acionando ele buscando o cadastro de produto. Ele foi feito para ser chamado uma API uma vez a cada hora. E agora você tem pessoas usando ele e acessando essa informação muito frequentemente. Então, a técnica de sincronização do Fluig permite com que você resguarde o sistema externo e só chame ele realmente quando ele for necessário. Ou seja, para efetivar uma informação, que realmente aí tem que ir lá no sistema e guardar aquela informação, ou seja, de tempos em tempos atualizando e sincronizando essa informação. O mais importante é a informação ou a fonte da verdade absoluta continua no sistema externo. O Fluig apenas teve uma cópia e eu estou automatizando e ajudando vocês que forem usar essa estratégia a manter essa sincronização funcionando. Então, essa foi a parte de integração. Como eu falei, tem muita coisa que o Fluig tem para auxiliar vocês. E, claro,
Foi legal a pergunta que eu fiz justamente se tem clientes do Fluig. Talvez alguns desses recursos que eu mostrei da plataforma Fluig vocês não conheciam. Vocês agora conseguem, é claro, acessar nosso material. Eu vou até falar um pouco mais sobre em que materiais que vocês podem saber mais e se aprofundar em tudo que eu estou mostrando aqui para vocês em como desenvolver sobre a plataforma Fluig. Tem algumas perguntas aqui, deixa eu dar uma olhada. Tem uma pergunta aqui, se com o Fluig a gente consegue integrar dois RPs. Então, por exemplo, obter dados de um cadastro do SAP e inseri-los no RM. Esse, por acaso, é um exemplo até de um cliente. A gente tem um cliente que é Três Corações, ela tem o RM e tem o SAP. Então, tem uma série de informações que estão no RP da SAP e outras estão no RM. Então, o Fluig consegue orquestrar esses processos e orquestrar as integrações para que determinadas requisições ou buscas vão num sistema e outras são efetivadas em outro sistema. Então, você consegue criar essas múltiplas etapas. Então, quando vocês viram aquele desenho lá do Fluig com várias perninhas, é esse o nosso intuito com o Fluig, ajudar vocês, que a gente sabe que na empresa não tem só um sistema, não tem só um RP, tem vários sistemas que vocês precisam criar uma visão mais fluida, e essa visão fluida acontece através de integração. Todos os recursos que eu mostrei de integração é justamente para apoiar a vocês criarem essa visão acontecendo. Vamos continuar aqui. Acho que tem uma dúvida aqui que eu vou deixar para daqui a pouco, que eu vou falar sobre como se constrói. Perguntaram referente às APIs da própria TOTUS, né? Então, a TOTUS fez uma iniciativa relativamente recente, que é o developers.totus.com. Neles vocês conseguem acessar as APIs que estão sendo criadas novas, as APIs REST que estão sendo criadas sobre a plataforma. Claro, a gente fez uma série de evoluções na plataforma para justamente conseguir falar com N tipos de sistemas. Então, não só, no caso, SOAP e REST, mas os tipos de autenticação. Então, tem sistema, por exemplo, RM, que trabalha com autenticação básica. Tem os sistemas que trabalham com o AUT, que é um tipo de autenticação. Então, tudo isso, de novo, que se vocês tivessem que construir do zero, ou construir um sistema que faria isso, daria um trabalho, um conhecimento e um know-how grande de tecnologia, nós entregamos para você naquele cadastro de serviços em que você seleciona não só se é REST, SOAP ou banco de dados, mas também qual a autenticação que vai ser utilizada. Fez uma pergunta interessante aqui sobre banco de dados, que eu mostrei o banco de dados ali na integração. Se é possível ler do banco, apagar e inserir. No modelo que eu mostrei para vocês, a gente fez a leitura. Então, a gente criou um dataset. O dataset serve no Fluig para leitura de informações. Na técnica de serviços, a gente fez justamente para a leitura, porque a gente acredita que essa é uma forma menos invasiva de fazer coisas. Porque se você vai apagar ou inserir em sistemas externos, você deveria passar por uma regra de negócio, que está validando algumas coisas. Por exemplo, você não pode apagar um produto sendo que está relacionado a uma nota fiscal. Então, não poderia pagar um produto cadastrado sobre essa regra de negócio. Então, tem uma verificação se está sendo utilizado ou se está desativo. Então, todas essas informações que a nossa recomendação, por isso que eu comentei que primeiro usar as APIs, porque as APIs isolam isso, elas isolam essas regras de negócio que estão sendo validadas por trás dos panos. Mas o Fluig vai conseguir fazer as leituras do banco de dados para resgatar essa informação. A pergunta aqui, é possível criar um fluxo de aprovação de pedidos de vendas dentro do Fluig? Ou até mesmo realizar a implantação de pedidos e aprovação através do Fluig? Esse talvez é um cenário que a gente mais vê dentro dos clientes. Porque não só o pedido de compra, mas o pedido de venda normalmente também é algo complexo. E normalmente é algo que você precisa de várias informações. Então imagine que você está fazendo um pedido de venda, você quer diversas informações do cliente, você quer saber mais sobre aquele cliente, você quer ter informação na ponta das mãos. Então, o Fluig justamente tem essa característica de ajudar você a criar esse fluxo de aprovação. E aí, não só de aprovação, mas todo o fluxo dentro da empresa. E a gente sabe que isso, de empresa para empresa, é diferente. Então, a gente vai falar daqui a pouco sobre flexibilidade, que a gente vai falar um pouco mais sobre quão simples é fazer isso.
Mas ver se tem mais uma pergunta aqui. Eu vou avançando aqui, depois a gente volta nas perguntas. Realmente, integração é um assunto bem interessante por causa da complexidade dele, mas eu queria falar de alguns outros para a gente manter o horário aqui. Depois a gente volta nas dúvidas. O próximo item que a gente vê uma extrema entrega de valor é a mobilidade. Então, a mobilidade, a gente vê que alguns sistemas não têm nativos ou ter um aplicativo, ou ter uma interface com que o usuário, de uma forma simples, faça aquilo. Então, a gente entrega dentro da plataforma uma série de recursos que permite com que você leve ao usuário essa mobilidade. Então, essa mobilidade pode ser através do aplicativo Fluig. Então, se vocês procurarem nas lojas de aplicativos, tanto Android como da Apple, a gente tem o aplicativo Fluig, que ele é um genérico, que ele trabalha processos, documentos, páginas e social, num aplicativo só para que você possa ver aqueles processos que você desenhou. Então, você desenha os processos e aqui você consegue acompanhar, ver os documentos, ver páginas que têm informações, por exemplo, a gente tem cliente que você consegue acessar os últimos pedidos de um cliente. Então, o vendedor pode ter na palma da mão é, informações, esse pedido já foi faturado, já está em envio e que data vai ser entregue. Então, é ótimo para quando ele vai visitar o cliente, ele tem essa informação na mão, para que se o cliente tiver alguma dúvida, ele já sabe, esse seu pedido já está em tal status. Foi muito mais simples usando o recurso de páginas, que é também acessado através da mobilidade do aplicativo do Fluig. E de social, em que você tem as comunidades, você tem a timeline de eventos, fotos, vídeos, documentos que estão dentro da comunidade. Você consegue trazer comunidades de contexto para dentro do aplicativo do celular. E aí, claro, esse aplicativo do Fluig ele nasceu junto com a plataforma Fluig. A gente investe muito nele, a gente investe em atualizações dele, a gente deve ter visto algumas que a gente já teve nos últimos tempos. A gente também faz pesquisas de UX com nossos clientes para saber o que é mais importante para eles no ponto de vista de recursos que a plataforma tem. E uma das respostas que a gente mais teve dentro do Fluig foi o approval. O approval na minha empresa eu tenho um gestor que precisa fazer atividades. Então eu vou mostrar um pouquinho mais sobre o approval, que também é muito interessante na questão de como é que eu faço com que gestores que não têm tempo ou não têm a paciência de utilizar um sistema complexo, um RP inteiro, para eles fazerem ações do dia a dia deles. Então o approval é essa resposta para isso. E por fim, o outro aplicativo que a gente tem dentro aqui do Fluig, que é o Safe ID, ele é uma camada extra que vocês podem adicionar dentro da empresa de vocês para ter uma segurança no login. Então, não só usuário e senha, que é o mais tradicional para você acessar sistemas, você pode ter esse gerador de token, que é o Safe ID, para justamente ter um nível a mais de segurança, o que a gente chama de múltiplos fatores de autenticação. Então, é a mesma coisa que vocês têm com um banco, né, que também gera esse código, você também pode ter na empresa de vocês utilizando o Safe ID. E é interessante do Safe ID, porque como o Fluig ele vai se integrar com os vários sistemas que vocês têm, ele justamente consegue fazer com que um RP que vocês têm, ou um sistema que você já tem, receba esse recurso de múltipla fator de autenticação sem precisar alterar o sistema, sem precisar evoluir aquele sistema. Então, são recursos a mais que você entrega. Entrando em alguns detalhes na mobilidade, né, em que coisas que a gente entrega dentro desses aplicativos, né? Então, lá dentro do aplicativo do Fluig, um dos recursos mais populares que a gente vê, que traz um diferencial gigante, que normalmente quando você tem só o RP não consegue atingir, é a parte de offline, que às vezes eu estou na empresa, ok, eu tenho acesso à internet, acesso à rede, eu tenho acesso às informações. Mas em alguns casos, a gente tem diversos clientes, né? A gente tem um cliente que trabalha no meio do mar. Então, ele não, nesse ambiente, ele não tem internet. Então, o aplicativo do Fluig não só vai, claro, funcionar com internet, com rede, né? Ele também pode trabalhar no que a gente chama do modo offline, em que você consegue baixar as solicitações, os processos que você tem da empresa para serem iniciados de forma offline. Então você consegue ir lá, você tem, por exemplo, um checklist ou
bater alguma informação, um ponto que eu tenho que fazer, eu consigo fazer isso através de um processo offline, ou também eu consigo fazer com que a pessoa, por exemplo, vai fazer um inventário, ele baixa todas as atividades que ele tem que fazer, execute elas de forma offline, para que quando ele volte online, ele mande aquela informação. Então tem vários recursos que a gente tem dentro da plataforma Fluig, para justamente trazer esse cenário offline, que é a realidade em muitos segmentos, em agroindústria, marítima, logística, tem vários segmentos que se beneficiam desse cenário de ser offline. Então é algo bem interessante para a gente atingir outros cenários. E, de novo, se você tivesse que fazer isso, fazer esse desenvolvimento, seria algo extremamente custoso. Outra coisa que a gente fez, que eu comentei, é o Approval. O Approval é o nosso aplicativo da resposta que a gente teve dos nossos clientes, naquele trabalho que eu comentei de UX, que o gestor era o que era mais beneficiado por ter uma plataforma Fluig, porque ele realmente não tinha a rotina de acessar a RP e acreditava o acesso a ela muito complexo para aquilo que tinha que fazer. Então, por exemplo, aqui está uma prestação de contas, né, em que boa parte das empresas tem esse processo sendo executado de prestação de contas. O quão simples é fazer isso? Nesse caso do Fluig com Approval, você vê as atividades, você pode destacar as informações que vão ser mostradas para o gestor, tem o aprovar e rejeitar e ele faz a ação. Então, esse aplicativo, assim como o aplicativo do Fluig, ele é incluído quando vocês adquirem a plataforma Fluig, ele não é uma compra separada. Por vocês terem Fluig, vocês já recebem esse recurso. Então, você recebe a notificação, então o gestor recebeu uma atividade para ele, ele recebe uma notificação que ele tem que fazer alguma coisa, ele vai fazer a aprovação dessas solicitações, ele pode cancelar uma solicitação que ele, ou rejeitar uma solicitação que ele não quer aprovar. Você pode visualizar não só as tarefas, mas filtrar aquelas que já estão atrasadas. Então, como a gente no Fluig tem esse motor de workflow que fala qual é o prazo das atividades, ele pode te alertar, olha, essas aqui já passou o prazo que você tinha, gestor. O gestor, você tinha X horas para fazer aquela atividade. Então, você define lá, por exemplo, 5 horas um gestor tem que aprovar uma atividade. Mas o expediente do gestor vai até às 18 horas. Ele pausa o tempo depois das 18 horas e volta no horário de expediente do gestor. Então, tudo isso a gente controla e deixa isso claro para o gestor quais atividades que já passaram do prazo que ele tinha para aprovar. Você pode pesquisar, tem lá aquela lupinha do lado direito acima para buscar uma solicitação. E tocando na atividade, você tem muito mais detalhes sobre ela. Não é só essa tela de resumo que está parada aqui na tela. Você pode tocar nela, ver histórico, ver anexos e consultar mais detalhes da informação. Então era esse que eu queria destacar de mobilidade. Talvez um dos maiores destaques que a gente tem nos últimos tempos do Fluig é o Approval. O Approval, aí você pode ver mais detalhes em approval.fluig.com, justamente para conhecer como ele pode ajudar e revolucionar sistemas que realmente não foram preparados para ter esse nível de simplicidade que você precisa ter para entregar para um público, por exemplo, mais gestor ou de alta direção da empresa. Avançando aqui em flexibilidade, deixa eu ver se tem alguma pergunta que foi feita referente à integração e mobilidade. Perguntar sobre que materiais pode consultar para justamente entrar em detalhes daquilo que eu estou falando. Eu justamente vou falar agora sobre flexibilidade. Tem uma pessoa que perguntou como é que eu ativo o Fluig Approval. Esse site que eu mostrei anteriormente, approval.fluig.com, tem mais detalhes sobre isso. Em flexibilidade eu também vou comentar um pouco mais sobre isso. Isso também, se no Approval eu poderia fazer um fluxo que vai fazer a aprovação de pedidos de compra no DataSul, com certeza, você desenvolve esse processo de aprovação de pedido de compra e justamente chama os serviços para efetivar, né? Talvez é um dos mais populares que a gente vê nos nossos clientes acontecendo. Mas vou avançar aqui. Flexibilidade. Talvez esse é um capítulo mais profundo sobre a plataforma Fluig, que eu queria até voltar um passo atrás para falar o que é uma plataforma entrega, né? Isso não é, claro, só o Fluig, mas todas as plataformas, no business e plataforma, o que você tem que observar na hora de comprar uma solução
de plataforma. Então, existem várias formas de você criar dentro da plataforma e o mercado convencionou algumas coisas. Uma das coisas foi a forma com que você desenvolve, que pode ser code, onde você codifica as atividades. Então, você vai ter SDKs, você vai ter guias de estilo, você vai ter uma linguagem de programação para ser feita. E aí, o interessante do Fluid é que ele também tem essa característica de code ou de codificação, mas a linguagem de programação que a gente entrega para vocês, desenvolvedores, né, que vão criar, sim, eu quero desenvolver, eu quero codificar, é HTML, como eu mostrei anteriormente, e JavaScript, que são algo muito mais simples de encontrar no mercado e manter essa solução. Então, esse é o aspecto code. Tem um aspecto low code, que eu mostrei muito aqui quando eu mostrei para vocês assistentes. Então, todos os assistentes que eu mostrei para vocês aqui, está lá de criação de serviço, é um exemplo de desenvolvimento ou de flexibilidade no code. Low code, desculpa. Low code, você, por baixo dos panos, ainda tem o código sendo gerado, mas você tem um assistente, você tem facilitadores para transformar isso em multi-device, você tem facilitadores para fazer um deploy disso. Então, por exemplo, o Fluid tem um recurso que você fez uma página, ficou muito boa no ambiente de testes e você quer mandar esse para o ambiente de produção. Tem um recurso de low code do Fluid justamente para você levar esse funcionamento para outro lugar. E aí, mais recente, até na própria plataforma e no mercado de plataformas, né, é a vertente no code. A vertente no code, ela, em nenhum momento você vai ver código, então por isso esse no code. A ideia é que pessoas que não têm um conhecimento técnico consigam criar coisas sem precisar codificar. Então, usar modelos prontos, templates, o drag and drop pega muito forte aqui, e a biblioteca de artefatos ou de componentes que vão ser utilizados. Esse que fala muito forte em no code. E para cada um desses, o Fluid tem uma série de soluções. Então, na parte de code, como é que você cria coisas dentro do Fluid codificação? A nossa melhor forma de vocês conhecerem mais sobre como codifica dentro do Fluid, como é que cria dentro do Fluid, é através do Fluid Academy. Então, academy.fluid.com, vocês conseguem acessar esse site, que justamente ele é gratuito, e não precisa ser cliente do Fluid para vocês se inscreverem e começarem a utilizar, e até para conhecer um pouco mais a plataforma. Você consegue se capacitar para criar coisas dentro da plataforma. Hoje a gente já tem mais de 10 mil desenvolvedores cadastrados, já passamos a marca de 500 certificados dentro da plataforma, que fizeram a nossa prova aqui dentro para verificar justamente se tem conhecimentos sólidos sobre a plataforma Fluid. Então, um caminho de desenvolvimento, vocês conseguem acessar uma série de informações e uma série de guias práticos de como utilizar, é através do Academy. Não só o Academy, mas a gente tem um leque também de sites que apoiam você a criar com codificação. O principal deles é o dev.fluid.com, que é o nosso grande repositório de documentação técnica do produto. Então lá vocês conseguem descobrir códigos, formas de criar no Fluid, exemplos de desenvolvimento dentro do Fluid. A gente tem o style.fluid.com, que é o nosso site que a gente mantém os componentes para você reutilizar no seu código. Em vez de fazer do zero alguma coisa, você reutiliza os próprios componentes visuais que nós entregamos dentro da plataforma. O fórum.fluid.com, em que a comunidade tira dúvidas sobre funcionamento da plataforma. Então tem lá perguntas e respostas. Então tem uma série de perguntas já feitas e respostas já feitas sobre o como fazer dentro da plataforma Fluid. E por fim, a gente tem a api.fluid.com, que é não só, claro, consumindo recursos do Fluid, eu quero que, por exemplo, se algo acontecer dentro do RP, eu quero chamar algo do Fluid. Quero inicializar uma solicitação ou publicar um documento. Eu utilizo a api.fluid.com como meu guia de APIs que eu tenho aberta para desenvolvimento. Então, esses são alguns recursos que a gente tem para que você se aprofunde e crie coisas usando Code. E aliado a isso, né, a gente tem o nosso IDE, que é uma interface de desenvolvedor, para a pessoa que vai codificar
ter à mão uma ferramenta para criar, manter, atualizar e fazer deploy desses componentes que são feitos dentro da plataforma Fluid. Então essa é uma parte code, uma parte mais low code, a gente viu antes ali na assistente de integração, mas aí no exemplo até na pergunta que foi feita, como eu ativo approval, né? Então aqui tem um exemplo de como você ativa o approval usando um assistente, né? Porque está guiando vocês a como é que você configura aquele aplicativo do approval, por exemplo, para destacar o título, o destaque vai ser informado, a descrição, e tudo isso você faz sem precisar codificar. Você tem claro o código sendo gerado aqui por trás, mas você está criando isso de uma forma de um assistente. Então, por exemplo, ali salário, aí a pessoa escreve lá salário, 2 pontos, e aí em vez de colocar um código, você coloca arroba, e ele vai falar, olha, desse processo que você tem mapeado aqui dentro do Fluid, tem essa lista. Você seleciona a lista e coloca para destacar aqui no aplicativo do Approval. Avançando também na flexibilidade aí, entrando no no-code, a gente na última atualização do Fluid, que foi a atualização Liquid, a gente trouxe uma série de recursos no-code, que tem essa vertente justamente para apoiar quem quer criar coisas sem precisar codificar. Então, empresas que fazem workshops, uma pet shop, uma empresa de construção, podem se apoiar no Fluid, por exemplo, para criar um site. Então, do lado direito ali tem um site rodando dentro do Fluid. E criar sites usando o Pages, que é um dos recursos que a gente trouxe isso na atualização Liquid, né? É muito fácil. Você tem a paleta de componentes, você arrasta e solta e começa a configurar a página que vai ser criada dentro da plataforma Fluid. Então tem todas as configurações, ações que vão ser executadas dentro desse site. No final, você cria sites ricos, né? E um dos próprios sites ricos que a gente até mostrou como fazer é o próprio Liquid. Então, se você acessar liquid.fluid.com, é um site feito no Fluid, feito com esse recurso no-code, que é o Pages, que não só, claro, funciona na web, mas tem a responsividade para trabalhar também no aplicativo, no celular. Então, você tem lá, você acessa lá liquid.fluid.com no celular de vocês, vocês conseguem também acessar esse site. Por fim, desses destaques que eu queria falar de como o Fluid turbina o RP e transforma o RP nesses vários recursos que eu mostrei, é a capacidade cloud. Então, o cloud, para nós, a gente vê como um grande parceiro ou um grande acelerador para fazer tudo o que a gente mostrou acontecer. A gente sabe que infraestrutura e manter a infraestrutura não é um capítulo simples, então tem uma série de recursos do Fluid, que não só, claro, o Fluid em si, vocês podem rodar na nuvem, é uma opção do cliente rodar o Fluid na nuvem ou no ambiente local, mas a gente tem uma série de componentes dentro da plataforma Fluid em que você utiliza a nuvem como um acelerador, você usa ele como algo já pré-pronto para ser utilizado sem precisar se preocupar com infraestrutura. Então a gente tem o Identity, que é o nosso recurso de single sign-on e gestão centralizada de acesso, em que não importa onde está o sistema, se está no ambiente local, se está na nuvem, o Identity consegue enxergar eles todos e trazer uma gestão centralizada. Inclusive, olhando, por exemplo, um serviço de diretório, né, por exemplo, um Active Directory da Microsoft ou um OpenLDAP que roda no ambiente da sua casa. Ele consegue buscar essa informação e levar isso para a nuvem para que, não importa onde a pessoa esteja, ela consiga fazer o acesso. O ECM, dentro do ECM, que é o nosso recurso de documentos, de conteúdo, dentro do Fluid, um dos recursos que a gente entrega que está na nuvem é um visualizador de documentos. O visualizador de documentos, imagine que você publica, por exemplo, um PowerPoint ou um documento do Visio, em que é difícil das pessoas terem o Visio instalado na máquina. Você, com o visualizador de documento, consegue visualizar aquele documento Visio sem fazer download daquele arquivo, você só está visualizando o documento e sem precisar de uma licença do Microsoft Visio para visualizar aquele diagrama. Então você traz esse visualizador que ele é algo muito complexo, mantendo um ambiente da casa de vocês, no ambiente de utilização de vocês, seria algo muito complexo, porque tem que ter esse motor de conversão de documentos, e a gente faz isso através da nuvem. A gente traz essa complexidade para nós,
fornecedor de software, para simplificar a entrega de soluções mais ricas que entregam, por exemplo, um documento sem precisar fazer download. E o Analytics também, que é um recurso do Fluig de trazer relatórios, trazer informações ricas do que está trafegando dentro da plataforma Fluig, e também é um recurso 100% na nuvem. Então, você consegue ter a vantagem da escalabilidade da nuvem e Analytics sem precisar adquirir novos hardwares, novas implementações dentro do ambiente de você. Você reutiliza a nuvem nossa. Isso tudo que eu falei, todos os recursos que eu falei estão incluídos dentro da plataforma Fluig. Não é uma compra separada que você vai precisar. Se eu quero um visualizador de documento, vou ter que pagar. Ou se eu quero um BI, agora vou ter que pagar. Ou se eu quero single sign-on com AD, vou ter que pagar. Tudo isso já está incluído com a plataforma Fluig. Então essa era a visão geral que eu queria passar de alguns destaques de recursos. Amanhã vai ter mais sobre apps. Na quinta-feira vai ter mais sobre processos e como fazer essas integrações, que eu não dei um grande destaque aqui, porque já tem esse webinar na quinta-feira, que vai falar mais a respeito. Era mais para vocês ficarem com esse plano geral do que o Fluig ajuda. E é claro, nós como desenvolvedor da plataforma, o que a gente vê mais como valor para os clientes, que estão vendo, isso transformou como minha empresa tem trabalhado. Deixa eu ver se ficou alguma dúvida aqui. Acho que a gente já estourou o nosso tempo aqui de 1 hora. Deixa eu ver se tem alguma... Pergunta se existe algum treinamento de certificação. Eu acabei mostrando ali no Academy. Fiz uma pergunta aqui interessante sobre o visualizador interno, que ele, em alguns casos ele está desconfigurando o documento, né? E principalmente o Excel, né? O Excel realmente é um capítulo especial, porque normalmente, quando a gente transforma naquela visão de consulta, você imprime, como se você estivesse imprimindo um Excel. Normalmente você não imprime um Excel, normalmente você visualiza um documento Excel no próprio Microsoft Excel. A gente está buscando outras formas de justamente reduzir esse problema, de quão simples é visualizar um documento Excel. Hoje, nossa recomendação é, quando você preparar um documento para ser visualizado através do Fluig e utilizar o visualizador interno que a gente tem, testa ele primeiro na impressão, porque lá você vai ter uma visão de como ele vai ficar para ser visualizado. Mas como o nosso roadmap, a gente tem essa visão, como é que a gente melhora essa experiência. Pessoal, era essa a apresentação que eu tenho. Todo esse documento, vocês vão receber um e-mail pós-evento com acesso a essa apresentação para vocês compartilharem e tirarem dúvidas conforme o tempo vai passando. Mas se vocês quiserem saber mais sobre o Fluig, agendar alguma coisa com o Fluig, ter uma apresentação até do produto, né, mais na prática, né, porque nesse tempo de 1 hora é um pouco mais complexo de repassar isso. Você tem o site fluig.com em que vocês conseguem agendar e, claro, saber mais sobre a plataforma Fluig. Deixo o convite agora para os próximos webinars. Agradeço a presença de todos e até mais.